A paz do Senhor, meus irmãos. Paz do Senhor, gente. Olha quem voltou. Espero que estejam tudo bem aí com vocês. A gente não conseguiu postar o vídeo no sábado, né? Mas sempre quando dá aí na semana a gente faz um vídeo, a gente vai postando pra honra e glória do Senhor. Eu vou ser a filmadora hoje, porque eu estou um pouquinho com problema aí na garganta. Não vou conseguir cantar e nem muito falar muito, mas eu creio que esta palavra vai direto pro seu coração, pra sua família, que Deus possa te abençoar poderosamente, tá? O Lincoln vai dar a palavra pra honra e glória do Senhor e eu vou filmar. Deus abençoe vocês. Amém. Paz do Senhor, meus irmãos. Como vocês podem ver, hoje nós estamos num lugar diferente, no ar livre hoje, por isso que eu não tô de máscara, a gente costuma fazer em casa e costuma fazer somente lá, mas hoje nós viemos aqui para entregar algo diferente para vocês. E Deus quer falar conosco, o Espírito Santo de Deus vai falar conosco hoje através de um tema que não fuja de Deus e cuide do que Deus te deu. Esse é o tema de hoje, um tema abençoado nesse dia ensolarado, né? Que a Zinha tá ali tomando sol ali. Mas Deus vai abençoar o seu dia nesse dia de hoje, amém? Abre a tua palavra em Jonas, capítulo 1, que fala assim, ó: certo dia, o Senhor Deus disse a Jonas, filho de Amitai, apronte-se, vá à grande cidade de Nínive e grite contra ela, porque a maldade daquela gente chegou aos meus ouvidos. Bom, uma passagem muito conhecida entre todos nós, né? Mas é uma palavra que realmente é muito linda, porque aqui fala de não fugir da presença de Deus, né? Deus mandou com que Jonas fosse ao lugar que Deus enviou, ou seja, Deus enviou a Jonas para realmente pregar a palavra do Senhor para uma cidade. E Jonas não quis com que fosse feita a vontade de Deus. Mas quando Deus manda, Ele manda e também se responsabiliza, né? Então Jonas, ao invés de ouvir, ele decidiu fugir daquilo que Deus tinha para ele. Ele fugiu, né? E ao invés de ir para Nínive, ele foi para Tarsis. E ali tinha um navio com alguns marinheiros, né? E naquele navio, quando ele estava indo ali junto com os marinheiros, aconteceu uma tempestade muito grande. E todo mundo ali ficou pensando: oh meu Deus, socorro, socorro, cada um com o seu Deus. Mas creio eu que Jonas já sabia que era por conta dele. Qual que é a revelação? Às vezes nós tentamos fugir da presença de Deus e fazemos com que outras pessoas sofram junto. Às vezes nós estamos tentando fugir de algo que Deus colocou no nosso coração, mas as pessoas sofrem junto. Ou seja, os marinheiros que não tinham nada a ver com aquilo sofreram o que estava acontecendo. Jonas estava ali, enquanto ele não era para ser tribuloso aquele navio, não era para realmente quase se afundar o barco, não era. Mas a culpa de Jonas, que estava ali, não estava fazendo a vontade. E na nossa vida é assim. Às vezes a gente quer fugir da presença de Deus, mas as pessoas que estão do nosso lado sofrem por culpa nossa mesmo. E a gente não tenta entender, mas a gente sabe que somos nós. No nosso íntimo, nossa, sou eu. Mas espera aí, não fuja daquilo que Deus colocou para você. Deus, em tudo que Deus faz na Bíblia, Deus te dá um prazo. Por que Deus te dá um prazo? Teve um prazo de arrependimento para o povo de Nínive, porque no capítulo 2 Jonas vai orar e no capítulo 3 Jonas vai a Nínive. Assim, quando ele vai a Nínive, ele prega a palavra e fala que dentro de 40 dias Nínive vai ser destruída. Só que o que aconteceu? As pessoas que estavam lá em Nínive, eles escutaram a palavra de Jonas, que foi realmente que o Espírito Santo mandou ele falar, que Deus mandou ele falar. E as pessoas ali viram e vestiram uma roupa grosseira como forma de arrependimento e jejuaram. Ou seja, mas eles tinham 40 dias. Uma revelação hoje, novamente, não importa o que Deus falou. Se Ele falou, Ele vai cumprir, porque aquilo que Ele fala, Ele cumpre. Porque, olha para você ver, tinha 40 dias para se arrepender. Só que foi na hora, no mesmo momento que estava ali em Nínive, que ele pregou a palavra, foi no mesmo dia eles já começaram a se arrepender e jejuaram. Até o rei poderia ir contra, mas quando Deus manda, aquilo que Deus fala, não tem como voltar atrás. E assim foi que aconteceu, o povo se arrependeu. Mas antes disso, Jonas tentou parar o projeto de Deus. Jonas tentou parar aquilo que Deus tinha colocado na vida dele para fazer. Mas uma coisa eu quero te falar nesse dia de hoje: não pare aquilo que Deus colocou no seu coração para ser feito.
não pare realmente de entregar para as pessoas aquilo que Deus colocou no seu coração. E olha, eu vou te falar uma coisa, quantos profetas pararam, desistiram, quantas pessoas às vezes estão num sinaleiro que realmente era da igreja e hoje não vão mais, porque pararam, não conseguiram suportar a dor da cruz. Jesus não vai te dar uma cruz que você não consiga suportar. Jesus sempre entrega aquilo para você que você dá conta de suportar. Então, se você tem que viver um problema financeiro, se você tem que viver um problema familiar, viva louvando ao nome do Senhor. Não seja como Jonas, que tentou fugir. Você não foi feito para fugir. Se tem um problema, estufa o peito e vai de frente, porque Deus é aquele que anda com você, que te justifica de todo o pecado. Olha que natureza linda. Poucas pessoas estão aqui. Quando chegam no hospital, as pessoas falam assim: nossa, como eu gostaria de ir naquela praça, mas o tempo se passou. E a mesma coisa na presença de Deus, as pessoas querem viver o melhor sem se arrependerem. As pessoas querem viver o melhor sem se prostrar perante a presença do Senhor. E até o rei se vestiu com a roupa grosseira. Todo mundo se vestiu e se arrependeu. E o rei disse que era para jejuar. E para ouvir o que Jonas disse, para ver se Deus mudaria de ideia. Deus não é filho do homem para que minta e nem se arrependa. Mas quando o Espírito Santo de Deus envolve um povo ao arrependimento, existe um grande milagre. A palavra de Deus, ela é muito verdadeira. Tudo que está aqui foi instruída pelo Espírito Santo de Deus, e Deus, tudo que envolve na palavra do Senhor é Deus falando, Jesus falando, Espírito Santo falando. Então, se Ele entregou algo grande para você, faça. Às vezes você fica no seu coração: vou fazer, não vou fazer. Não, você tem que fazer. Você tem que entregar aquilo que Deus colocou no seu coração. Às vezes na nossa vida é difícil de suportar as lutas. Jonas tentou fugir, mas você não foi feito para fugir, você foi feito para guerrear, assim como Davi era guerreiro na época. Então, no nome do Senhor Jesus, que você venha ser abençoado. E tem uma outra parte: Deus cuida de você. Aliás, aquilo que Deus deu para você, você tem que cuidar. Por que eu digo isso? Saul era ungido do Senhor, desobedeceu o que Deus colocou na mão dele, colocou que era para fazer algo. Ele era ungido. Quando ele desobedeceu a palavra do Senhor, Davi veio no lugar dele. Ou seja, da mesma forma que Deus te coloca, Deus também te tira. Da mesma forma que Deus te entrega, Deus também pode retirar. Meus irmãos, às vezes a gente fica assim, Deus me deu, Ele deu. Tá, mas Ele também pode tomar sim, se você não se arrepender, se você não viver nos caminhos, nos preceitos de Jesus. Se você não viver na palavra de Cristo, Ele pode te tirar a qualquer momento. Mas você tem que ter a consciência que se Ele fizer, Ele é Deus. Se não fizer, Ele é Deus também. Mas se tiver que precisar tirar, Ele tira, para você entender que é Ele que comanda. Então, tinha várias pessoas na Bíblia que realmente eram usadas por Deus, mas que perderam a essência. Aliás, nem a essência, porque a desobediência, é mais a desobediência, não fazer o que Deus quis que fizesse. Aí você pensa: mas Deus é mau. Não, Deus é justo. Porque a partir do momento que Ele te entrega, nós estamos aqui para servir. Como eu já disse, se você não veio para servir e não sabe servir, aprenda a servir, porque se você não servir, você não serve. Então, no nome do Senhor Jesus, que você venha nessa tarde, nesse manhã, nessa noite, não sei quanto que você vai estar vindo. Realmente, os passarinhos, tudo aqui é a coisa mais gloriosa de estar aqui, entendeu? É algo que nem eu imaginaria. Então, no nome do Senhor Jesus, que você não venha fugir das promessas de Deus, mas venha cuidar daquilo que Deus te entregou. Porque se Deus te entregou, Ele te ama, se responsabiliza e Ele sabe que você vai dar conta de enfrentar tudo glorificando ao nome do Senhor. É uma palavra simples, mas uma palavra que realmente Deus colocou no meu coração. Vamos fazer uma oração nesse momento, para que você venha ser abençoado mais uma vez. Soberano e eterno Pai, estamos aqui mais uma vez nesse momento, ó Pai, te agradecendo por esse momento da palavra, por esse lugar tão lindo. Abençoa a vida dessas pessoas e que eles venham entender que a vida deles não foram feitas para fugir da Tua presença. Não é para ser fugitivo da Tua palavra e não deixar de cuidar da Tua presença e das Tuas promessas. Mas que eles venham entender que realmente é só o Senhor quem cura, só o Senhor quem batiza e é o Senhor que toma conta de tudo. E se o Senhor quiser fazer, o Senhor vai fazer querendo ou não.
Ninguém é digno de estender ou abaixar as tuas mãos, Senhor, porque somente o Senhor é o Deus Todo-Poderoso. Abençoe os teus filhos, dê uma semana abençoada para a honra e a glória do Senhor Jesus. Amém. Seja abençoado e uma ótima semana, em nome do Senhor Jesus.